Graça e paz, meus amigos. Voltamos com nossos devocionais e hoje falaremos acerca do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Vem comigo. O capítulo 9 vai falar acerca da conversão de Saulo, que também é conhecido como o apóstolo Paulo, depois que conhece Jesus. Mas é importante a gente frisar acerca desses duplos nomes, que muitas das vezes temos a visão errônea de que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo após ele ter o encontro com Jesus. E na verdade o que acontecia era que Saulo ele tinha duas cidadanias. Ele era um cidadão judeu e também tinha a sua cidadania romana. E isso era muito comum naquele tempo, de haver dois nomes. Então, ao contrário daquilo que aconteceu na história, quando Deus muda alguns nomes, como por exemplo, Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó como Israel, enfim. No caso de Paulo, isso não aconteceu. Ele tinha duas cidadanias e conforme os lugares que ele passou a frequentar, o nome Paulo passou a ser mais utilizado. Quando ele começa a pregar para aquilo que eram os gentios, o seu nome, Paulo, era mais citado nas escrituras. O capítulo 9 começa a narrar onde Saulo ele pega algumas cartas no Sinédrio, onde dava total liberdade para que ele perseguisse, prendesse e até matasse os cristãos, seguindo aquilo que era o pensamento dele, aquilo que era a doutrina que um dia fora ensinada a ele. Paulo, como a gente já falou aqui, que foi um judeu, que vivia mediante aquilo que era as leis de Moisés, segundo aquilo que o Antigo Testamento o ensinara, porque ainda não reconhecia Jesus como o Messias prometido. E o capítulo 9, no verso 3, vai dizer: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. A palavra vai dizer que Saulo se levanta do chão sem enxergar nada. É que os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, porque ouviam a voz, mas não podiam ver ninguém. E Saulo, quando levanta daquele chão, se levanta sem nada conseguir enxergar. A palavra vai dizer que ele vai para Damasco e fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Até que o Senhor se revela em uma visão a um discípulo chamado Ananias e manda que ele vá ao encontro de Saulo. E todos conheciam qual era a fama de Saulo. E é claro que Ananias ficou muito preocupado em ter que ir até Saulo, em ter que ir até a direção daquele homem que era o perseguidor de cristão. E Deus vai responder para ele: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante os filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu sou apaixonada pela história de Paulo, porque ela nos mostra exatamente o que é a conversão. Ninguém, quando se achega diante de Jesus, ninguém, quando passa a conhecer Jesus, permanece da mesma forma. É impossível estar diante de Jesus e continuar a mesma pessoa, continuar tendo a mesma mente, continuar tendo as mesmas atitudes, porque Ele nos transforma. Isso significa conversão, sabe? A metanoia, a mudança de mente, a mudança da forma de pensar, de se expressar, de agir. A conversão significa isso. E não é algo que seja forçado, não é algo que existe uma lei, uma regra. Eu, antes de me converter, eu pensava assim: não vou para a igreja não, porque eu vou ter que deixar de fazer isso, aquilo. Não. Quando você encontra com Jesus, você não sente mais vontade de fazer aquilo que desagrada a Ele. Quando você tem um relacionamento com Jesus, você não sente mais prazer naquilo que não está segundo a vontade dele. É naturalmente que isso acontece. Isso se chama
conversão. Assim como Paulo vai dizer em uma das cartas deles, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando temos encontro com Ele, quando Ele passa a ter as digitais em nós, com certeza, algo acontece, algo é transformado, como o oleiro que é Ele, como o vaso de barro que somos nós, Ele vai nos moldando e nos formando na medida necessária. E aí a gente vê alguém que uma hora era chamado de perseguidor de cristão, alguém com muita raiva em seu coração, se transformar em um homem de Deus, alguém cheio de amor por vidas, por almas, que vai ampliar aquilo que foi a pregação da palavra de Deus entre os gentios, que sou eu e a você. Nós que não pertencíamos àquele povo escolhido, que era o povo de Israel, que eram os judeus, e aí a promessa com o sacrifício de Cristo chega até nós também, quando ele fala que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E Paulo passa a pregar isso aos quatro cantos sobre a salvação que foi estendida a nós, os gentios. A palavra vai dizer que Ananias vai e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Ela vai dizer que imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida como de escamas e ele voltou a ver. Em nome de Jesus eu profetizo que tudo aquilo que tem impedido de você vivenciar e vislumbrar o que Deus tem na sua vida, todas essas escamas caiam por terra em nome de Jesus e você passa a enxergar todo o propósito que o Pai tem sobre a tua vida, sobre o teu caminhar. E a palavra vai dizer que ele foi batizado, se comeu e se fortaleceu. E ali ele passou a ficar alguns dias com os discípulos em Damasco, começou a pregar sobre Cristo Jesus e todos aqueles que o viam falar ficavam atônitos, porque não conseguiam entender como aquele que perseguia cristão hoje está pregando a Cristo Jesus. E é claro que isso traz um incômodo para aqueles judeus que não eram convertidos a Cristo Jesus e eles pensam em matar a Saulo. Mas Paulo fica sabendo do plano deles e os discípulos de Paulo o escondem de noite num cesto e conseguem assim fugirem para Jerusalém. A palavra vai dizer que os discípulos, em Jerusalém, quando encontram com Saulo, ficam meio ressabiados porque outrora ele era um perseguidor de cristão. Mas Barnabé, cheio do Espírito Santo, vai falar a ele sobre a experiência que Saulo havia tido, em cima do cavalo com Cristo Jesus. E que ele estava pregando com ousadia sobre a palavra de Deus. E assim Paulo seguia pregando ali em Jerusalém. E é claro que ali se dava o início daquilo que seria perseguição, dentre tantas que Paulo vai sofrer ao longo da sua caminhada em prol ao reino de Deus. E por conta da perseguição, eles enviam Saulo a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A palavra vai dizer também no verso 31 que a igreja crescia. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo crescia em números. E ao final desse capítulo, a palavra vai nos dizer ainda acerca de alguns milagres que foram realizados através do apóstolo Pedro. E um deles é acerca de Enéas, que há 8 anos jazia em uma cama. E Pedro, com toda a autoridade do Espírito Santo, vai dizer: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. E imediatamente Enéas se levantou. E assim, diante daquele milagre, muitas outras pessoas se converteram ao Senhor. E o outro milagre foi com a discípula Dorcas, que morava em Jope. E a palavra vai dizer que ela era uma discípula e era notável pelas suas obras e esmola que fazia. E em nome de Jesus, que nós, durante a nossa caminhada e até
o término dela, nós possamos ser conhecida como essa discípula foi, como uma mulher cheia de boas obras, de caridade, de misericórdia, de compaixão pelo outro. Que assim sejamos, porque quando temos a marca de Cristo sobre nós, essas obras, elas precisam aparecer em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que a salvação, ela não vem por meio de obras, mas é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação, através de um reconhecimento do senhorio de Cristo Jesus sobre a minha vida, sobre o sacrifício dele na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter vida eterna. E é claro que um caminhar com ele, uma intimidade, um relacionamento com esse Cristo vai fazer com que gere sobre a minha vida boas obras. O Espírito Santo dele habitando em mim, quando eu dou espaço para esse Espírito conduzir a minha vida, certamente eu vou dar frutos bons, frutos de obras que glorifiquem ao nome dele. A palavra vai dizer que os discípulos, ouvindo que Pedro estavam ali, enviaram 2 homens pedindo para que Pedro fosse até Dorcas. Reconheceram a autoridade que estava sobre Pedro. Em nome de Jesus, que as pessoas possam reconhecer a autoridade de Cristo Jesus que está sobre nossas vidas. Pedro vai ao encontro de Dorcas, a palavra vai dizer que Pedro pede que todos saiam, ele se ajoelha, ora e depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E é isso que me chama a atenção, porque se existia uma autoridade sobre a vida de Pedro, é porque ele se colocava dependente dessa autoridade. E aí o milagre acontecia, os sinais e prodígios eram realizados pelo nome de Cristo Jesus. E esse milagre se tornou conhecido por todos ali na cidade de Jope e muitos iam se convertendo ao Senhor. E assim a igreja é cada vez mais crescendo para a glória do nome de Deus. Queridos, eu espero que esse devocional tenha abençoado a sua vida e nós voltamos com Atos dos Apóstolos, capítulo 10, para a glória do nome de Deus. Tamo junto, Deus os abençoe.